Boa tarde a todos. Eu quero aqui agradecer a presença de todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Gomide. Eu estou como diretora de exportações e negócios da São Paulo Negócios, que é a agência municipal de promoção de negócios de exportação e atração de investimentos da cidade, né? Antes de passar a palavra para o nosso presidente, doutor Aloysio, eu tenho alguns pedidos para fazer para vocês. O primeiro pedido é pedir que vocês mantenham as câmeras abertas e os microfones fechados. Por quê? Porque daí a gente vai ter falas aqui muito importantes e quando o microfone fica aberto, às vezes tem alguma interferência. O segundo pedido é para todo mundo renomear, colocar o nome e a instituição ou empresa em que trabalha, para ficar mais fácil a identificação. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, que a gente pede para vocês escreverem essas perguntas no chat. Aí a Beatriz cuida de endereçar essas perguntas para os palestrantes. Por último, eu tenho um pedido mega especial, que é para vocês, quando acabarem o evento, preencherem o formulário de avaliação. Esse formulário é muito fundamental para nós, não só para a prestação de contas junto ao nosso gestor, né, que é a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, mas porque a gente quer ouvir de vocês sugestões, né, pontos de melhoria, enfim, como avaliaram o evento. Eu queria apresentar o meu time, que está aqui, vou pedir para as meninas levantarem a mão. Tem a gerente de promoção de negócio e exportação, que é a Daniela, Felipe, as minhas analistas Beatriz e Vitória. Boa tarde, pessoal. E a minha querida estagiária Mini, a Mini Esper. Boa tarde. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Aloysio. Ok. Muito boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Abrão, meu ex-companheiro de trabalho, de negociação entre Mercosul e União Europeia. Tivemos um período muito interessante de trabalho, onde eu pude conhecer essa figura extraordinária, esse jovem gestor, experiente, sério, bem informado, e que agora tenho o privilégio de reencontrar ele à frente da AmCham, que está aqui junto com a Gisele, acho que está aqui também, né? E vocês todos que estão aqui participando junto conosco, a minha equipe da SP Negócios, dirigida pela Márcia, os representantes das empresas que estão aqui conosco, os palestrantes dessa tarde, neste warm-up que integra esta atividade da SP Negócios de apoio à exportação, organizada pela Márcia. O tema hoje é o comércio com os Estados Unidos, as oportunidades, os problemas na relação comercial, que é importantíssima para o Brasil, e eu creio que para os Estados Unidos também, a relação comercial Brasil-Estados Unidos, e que vai além do comércio, evidentemente. Mas o comércio é um componente muito importante na relação entre essas duas economias, que são as duas maiores economias do hemisfério ocidental. O Canadá passou um pouco a gente aqui, né, Abrão? Tenho a impressão. Mas, enfim, isso foi um soluço do Brasil. O Brasil logo mais vai voltar a ocupar uma posição que já ocupou. Mas a relação comercial com os Estados Unidos é muito importante para nós. Nós temos um movimento comercial. Os nossos dados são um pouco, eu não diria desatualizados. Foi a pandemia e as perturbações que a pandemia trouxe ao comércio que fazem com que a gente se valha hoje dos dados ainda de 2019. Deve ter havido alterações conjunturais em relação à pandemia, ao câmbio, mas, grosso modo, é isso. Temos um comércio relativamente equilibrado, com um pequeno superávit a favor dos Estados Unidos. E a cidade de São Paulo é uma grande compradora de produtos norte-americanos e também vendedora. Nós exportamos coisa de, se eu não me engano, 800 milhões de dólares em 2019 e importamos 3 vezes isso, penso eu. Esse meu dado minha memória está me acudindo. Mas o fato é que é uma relação comercial muito importante.
A Anshan tem sido sempre uma parceira, temos feito muitas coisas juntos, a Anshan e a SP Negócios, e essa é mais uma ocasião desse encontro, que seguramente vai ser muito produtivo, muito interessante para todos nós. Eu quero dizer que sou otimista agora com o novo governo norte-americano, com os investimentos anunciados pelo presidente Biden, no esforço de retomada, e uma retomada verde, uma retomada com mais igualdade, uma retomada mais justa da economia norte-americana, como resultado dessas eleições em que ele se sagrou vitorioso. Eu penso que esse aumento o novo dinamismo da economia norte-americana trará também oportunidades de negócio para nós, da cidade de São Paulo. Foi, aliás, o que nos disse, esse o teor do que disse o nosso embaixador Rubens Barbosa, que conhece muito bem o mercado norte-americano, foi embaixador em Washington. Ele também, essa nossa expectativa otimista vem, em parte, muito subsidiada pelas informações que ele nos passou. Mas meu objetivo, vocês conhecem muito bem as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, relações econômicas, estão atentos às oportunidades, e eu quero, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco, especialmente ao Abrão e à sua equipe que dirigem a Anshan, instituição da maior importância na economia brasileira e também para as empresas norte-americanas. Abrão, com você, meu amigo. Abrão, se você me permite, eu vou dar uma apresentada, uma mini apresentada em você, né? Porque tem muito mais coisa que não está escrita aqui, né? Mas, bom, o Abrão, para quem não conhece, é vice-presidente executivo da Anshan, né, que é uma entidade, que é a Câmara, né, é uma entidade que reúne mais de 5 mil empresas brasileiras e multinacionais, que respondem por cerca de 33% do PIB brasileiro, né. A Anshan tem 15 escritórios no Brasil e é a maior Câmara Americana de Comércio, né, fora as outras câmaras que a gente tem aqui na cidade, né. O Abrão é doutor em Direito Internacional pela USP e mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC. Foi PhD, pesquisador visitante da Universidade de Georgetown, em Washington, e participante do programa de capacitação na missão do Brasil em Genebra perante a OMC. Atualmente, também, ele é Senior Fellow não residente no Atlantic Council, que é a organização que está baseada em Washington, lá nos Estados Unidos. Serviu como secretário de Comércio Exterior no MIDIC, Ministério da Indústria e Comércio Exterior, entre 2016... Foi quando eu o conheci, quando eu tive a ocasião de trabalhar com ele. 2016 e 2018. Bom, está na carreira pública como analista de comércio exterior desde 2013, atuou como secretário também, secretário substituto no MIDIC, e diretor do Departamento de Negociações Internacionais da Secretaria, da SESEX, Secretaria de Comércio Exterior. Também atuou na iniciativa privada, como advogado especialista em comércio internacional, e coordenou o Departamento de Comércio Exterior e Relações Internacionais na Fiesp, em São Paulo. Então, com a palavra, Abrão. Obrigada. Obrigado, Márcia. Obrigado, ministro Luísio. Prazer enorme revê-lo. Boa tarde a todos. Em nome da Anshan Brasil, também gostaria de dar as boas-vindas a vocês que nos acompanham hoje. É uma satisfação enorme participar desse aquecimento na 4ª edição da SP International Business, e uma satisfação ainda maior fazer isso na companhia do ministro Aloysio, a quem eu tenho um apreço e uma admiração enormes. Já eram grandes antes de trabalhar com mais proximidade, depois que eu tive essa oportunidade, cresceram ainda acima e nos deixou aí uma série de entregas e legados muito importantes na política externa brasileira. Eu aproveito também, ministro, para agradecer a parceria
proveitosa e de longa data que nós temos com a SP Negócios, para ajudar a promover exportações e novos negócios das empresas paulistanas. Como o senhor mencionou, a nossa conversa hoje tem um objetivo específico, que é tratar dos meandros do processo de internacionalização relacionado aos Estados Unidos, ao mercado norte-americano, e temos aí um conjunto de especialistas que vão nos ajudar nessa tarefa. E essa é uma atividade que precede uma rodada de negócios que vai acontecer nos dias 13 e 20 de maio, com a participação de consulados, de câmaras de comércio e também da AmCham. Então, nesses minutos que me cabem, eu queria ressaltar só 2 pontos. O primeiro é por que pensar em internacionalização, ou seja, por que uma empresa deve considerar expandir a sua atuação para o mercado externo e, em segundo lugar, por que considerar especialmente o mercado dos Estados Unidos. E eu sei que responder essas perguntas nem sempre é fácil, mas hoje, considerando aqui o perfil e o interesse das empresas e dos participantes conosco, é praticamente pregar para convertido. Então, eu tenho uma tarefa aqui mais tranquila. Mas vamos lá. A primeira dessas perguntas relacionada aos motivos para uma empresa se lançar no mercado internacional, acho que encontra uma série de justificativas. Eu destacaria as mais próximas, as mais diretas. A primeira, acessar novos mercados e oportunidades, com a possibilidade de expandir negócios e vendas. Acho que basta dizer que o mercado mundial é quase 50 vezes maior que o mercado brasileiro, para ser mais preciso, 47 vezes maior que o mercado brasileiro. Então, de uma forma bem simples e objetiva, esse é o tamanho da oportunidade relacionada ao processo de internacionalização. Segundo ponto, a diversificação de riscos em relação ao Brasil, proteção de volatilidade do mercado doméstico, aqui é a máxima de distribuir os ovos em mais de uma cesta, e também a redução de custos de produção, com possibilidade de acesso a novas tecnologias, a crédito, a insumos mais baratos, ou seja, uma forma de aprimorar as condições de competitividade de uma empresa. Acho que essa primeira pergunta da internacionalização, talvez eu sintetizaria da seguinte maneira: uma empresa integrada ao mercado internacional tende a ser mais competitiva, mais inovadora, mais resiliente e, portanto, tem mais condições de ser bem-sucedida na sua atividade. Depois, a segunda questão, então, se a internacionalização é uma atividade economicamente importante, por que mirar o mercado dos Estados Unidos? E aqui também acho que os argumentos são evidentes, o ministro Aloysio já trouxe alguns deles. Para começar, o fato que os Estados Unidos são a maior economia do mundo, tem um PIB de mais de 21 trilhões de dólares, e apesar da crise econômica trazida pela pandemia, as perspectivas são muito positivas de retomada da economia americana nesse ano, acho que sobretudo em razão do ritmo bem-sucedido da vacinação nos Estados Unidos e também dos fortes pacotes de estímulo econômico que vêm sendo desenhados pela administração Biden. O FMI, por exemplo, projeta para esse ano um crescimento de 6,4% do PIB dos Estados Unidos, que seria o maior índice de crescimento em quase 40 anos, desde 1984. Então, realmente, como o ministro falou, essa retomada ela tem ganhado bastante corpo e vem de uma maneira muito interessante, com esses elementos de mais equidade, uma retomada olhando muito para a sustentabilidade, para a nova economia. E, de certa maneira, essa expectativa já vem sendo até confirmada quando a gente olha os primeiros dados de empregos nos Estados Unidos. A gente teve, nesse começo de ano, cerca de 1.300.000 novos empregos criados. Então, é um dado animador que mostra a vitalidade da economia americana. Além disso, os Estados Unidos são o principal importador mundial de bens e serviços. Eles têm ali uma
compra externa de bens, por exemplo, que gira em torno de 2,5 trilhões de dólares, é mais de 13% do que o mundo compra. Então, quem pensa em se internacionalizar, obviamente, tem nos Estados Unidos uma força de atração muito grande. E do ponto de vista bilateral, Brasil e Estados Unidos têm uma relação muito sólida, com um histórico muito construtivo e que reforça uma parceria importante. Nós temos fluxos significativos e diversificados de comércio e de investimentos, e temos, sobretudo, uma integração, uma interação empresarial muito forte que ajuda na aproximação entre os dois países. Os Estados Unidos são nada mais, nada menos do que o nosso principal destino de exportações de manufaturas, o principal destino de exportações de serviços e o mais importante destino de internacionalização de empresas brasileiras. Então, aqui, mais uma vez, acho que salta aos olhos a relevância de se tratar do mercado americano, e também confirmando essa expectativa de crescimento. Aqui já é uma projeção da AmCham. A gente tem a expectativa de que as exportações do Brasil para os Estados Unidos vão crescer de maneira muito forte nesse ano, e devem aí poder crescer até cerca de 25%, recuperando toda a queda que a gente teve no ano passado e talvez até crescendo um pouco mais em relação a 2019. A própria AmCham é um bom exemplo do dinamismo da relação bilateral e do interesse de integração comercial entre os dois países. Nós somos a maior Câmara Americana de Comércio entre as mais de 100 que existem fora dos Estados Unidos. Como foi mencionado pela Márcia, nós temos cerca de 5 mil empresas associadas, até um número maior de empresas brasileiras do que necessariamente empresas americanas. Então, isso mostra o interesse do setor empresarial brasileiro pelo mercado americano, e nós estamos há mais de 100 anos trabalhando para promover a aproximação e o fortalecimento das relações bilaterais. A AmCham foi criada em 1919, então tem aí uma boa quilometragem rodada em torno da relação bilateral. Para terminar, eu queria só mencionar que nós temos na AmCham, na área de internacionalização, um departamento de comércio internacional que está à disposição de todas as empresas para realizar estudos de inserção no mercado internacional, para preparar e auxiliar essas empresas nos seus projetos de internacionalização. Nós também publicamos há mais de 15 anos uma série de guias práticos que são conhecidos como How to Do Business and Invest, que tem como público empresários brasileiros com interesse em investir nos Estados Unidos. Esses guias estão disponíveis para download no site da AmCham. E hoje nós teremos aqui 2 parceiros importantes nesses projetos, que são o Dr. Felipe Leite, do escritório Leite Gonçalves e Oliveira Júnior, que edita o guia Como Abrir Empresas nos Estados Unidos, e o senhor José Madeira, do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Geórgia, que cuida do guia da Georgia Highlights. Enfim, eles vão falar na sequência e vão poder trazer um pouco mais de dados concretos de como fazer para efetivamente se inserir no mercado norte-americano. Mas eu queria fechar aqui mais uma vez agradecendo muito a SP Negócios, agradecendo ao ministro Aloysio e reiterando aqui a nossa disposição de continuar trabalhando em conjunto para ajudar as nossas empresas a terem ainda mais sucesso no mercado internacional. Muito obrigado. Bom, a gente agradece aqui, né, Abrão, pela sua fala, lembrando que no ranking do Doing Business, os Estados Unidos ocupa a 6ª posição e o Brasil, infelizmente, está na posição 124, que eu não sei falar o numeral, muito difícil de falar, 24º
lugar. Então, com certeza, assim, tem um enorme aprendizado aí também, né, para as empresas brasileiras que quiserem se debruçar sobre o mercado americano, não só em termos de oportunidades, mas, como o Abrão frisou, melhoria da competitividade, que isso é fundamental, né? Porque a melhoria da competitividade garante não só que a gente tenha sucesso no mercado externo, como também no mercado interno, né? São Paulo é uma cidade que tem muito comércio com os Estados Unidos e também importa muito, né? Então, não só exporta, como importa, né? Então, a gente não tem dúvida da importância do papel da Anshan para a cidade de São Paulo, né? Queria aproveitar e agradecer também aqui a Gisele, nossa parceira queridíssima de tantos anos, e que está aqui com a gente, agora está na Anshan, né? Eu vou passar a palavra para o Felipe Leite, eu queria chamá-lo, que é do escritório Leite Gonçalves de Oliveira Júnior Advogados. O Felipe Leite é advogado, sócio e fundador do escritório, especialista em contratos empresariais, direito societário e internacionalização de empresas para os Estados Unidos. Felipe, muito bem-vindo. Obrigado a todos. Bom, antes de começar e usar os meus minutos para poder fazer essa apresentação e essa introdução inicial, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, Gisele, que partiu de você, mas o agradecimento é extensivo a todos os membros da Anshan, e gostaria de agradecer também ao time da SP Negócios. Para mim é uma grande felicidade, uma grande honra estar participando com vocês nesse evento. Bom, como a Marina disse, nós somos um escritório de advocacia mineiro, acho que o meu sotaque não engana, então a gente está no mercado desde meados de 2007, nosso primeiro contato e nossa caminhada nos Estados Unidos se deu a partir de 2009, 2010, no auge da crise imobiliária norte-americana, e a gente estava com uma relação nos Estados Unidos com uma crise, e o Brasil em franco crescimento, principalmente aqui em Minas Gerais, em razão das mineradoras, enfim, commodities de ferro e tudo mais. A nossa trajetória começou aí. Desde então, a gente vem fazendo negócio nos Estados Unidos, nos estabelecemos na Flórida, em Miami, desde 2014, com uma estrutura própria, com um time próprio, e desde então a gente vem contribuindo para que empresários, de modo geral, Brasil afora, ingressem em solo norte-americano, internacionalizando as suas empresas, fazendo negócios por lá. Eu costumo brincar muito, a Gisele já deve ter me ouvido falar isso pelo menos 50 vezes, mas que internacionalização de empresas para a gente é um gênero que comporta aí inúmeras espécies, né? Passando desde da exportação, spot, até a internacionalização, a constituição de um parque industrial, de um fundo de comércio propriamente dito. Eu, particularmente, além de advogado, sou investidor do mercado norte-americano, especificamente no segmento de construção civil e mercado imobiliário, e faço das palavras do Abraão as minhas. É uma aventura grata, mas eu acredito que, principalmente do ponto de vista jurídico, as pessoas têm que ter uma programação, uma organização, um planejamento, e espero contribuir com esse recorte de planejamento jurídico com vocês que nos assistem hoje aqui nesse warm-up. Espero que, de alguma maneira, eu possa agregar e esclarecer dúvidas que as pessoas eventualmente tenham. Bom, Felipe, por enquanto, muito obrigada, né? A gente vai ter a oportunidade de falar mais contigo aí durante as perguntas, né, que os participantes vão fazer para você. Eu já tive a oportunidade de participar de um evento na Anshan, em que o escritório falou, né? Não era especificamente você, mas a gente falou sobre as oportunidades para o setor de cosméticos no mercado americano, e o escritório estava presente lá e fez uma apresentação muito bacana e que nos motivou, inclusive, a querer tê-los aqui conosco, né, nesse warm-up. Fico feliz e agradeço novamente.
E aproveitar e elogiar seu sotaque, né? Sotaque delícia que a gente gosta de ouvir. Sotaque de mineiro. É, isso aí. Que dá aquele conforto, né? Bom, eu vou chamar a Mariana Desani, que vai falar no lugar do José, que teve um contratempo, não pôde apresentar. A Mariana é representante do escritório da Desenvolvimento Econômico da Geórgia, aqui em São Paulo. Então, Mariana está com a palavra. Eu vou te pedir, como você abriu aqui já, eu vou pedir para você se apresentar, Mariana, por favor, então, pode ser? Tudo. Obrigada, Márcia. Gostaria de primeiro agradecer a Anshan, também Gisele, que nos convidou para participar com a SP Negócios e a Anshan nesse evento. Fico muito feliz que a gente possa participar junto com tanta gente que sabe tanto de internacionalização. Eu vou falar sobre um estado dos tantos, né, dos Estados Unidos. Eu trabalho no escritório de representação do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Geórgia. A Geórgia tem um programa internacional que já leva mais de 50 anos, são 12 escritórios no mundo. O primeiro foi, na década de 60, se não me engano, foi feito no Japão, e nós estamos aqui há 25 anos, completos no ano da pandemia. Em 2020 fizemos 25 anos do escritório aqui. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que nós fazemos e um pouquinho sobre o Estado também. Vamos lá. A Geórgia, como eu falei, está aqui há 25 anos. O fluxo comercial, a gente também está com os dados de 2019, porque, né, não dá para considerar muito bem 2020. O Brasil é sempre um dos parceiros principais do Estado, e o Estado também aqui do Brasil. As exportações são consideráveis, né? Um fluxo de 2,4 bilhões em 2019, e nós temos um relacionamento de longa data Brasil-Geórgia. O consulado brasileiro na Geórgia está desde o final do século XIX lá. Nós também temos a Câmara Brasileira Americana de Comércio do Sudeste, também há 25 anos, acho que 26 anos esse ano, e temos voos diretos, e isso também é um grande atrativo, né? Porque a gente está quase no mesmo horário, eles estão 1 hora para trás lá. Eu falo eles porque eu estou aqui em São Paulo. O Estado é um dos maiores destinos de investimento empresarial, né? São mais de 40 facilities, são quase 40 empresas, e eu coloquei algumas aqui. Nós temos empresas grandes, né, que vocês reconhecem, como o Cielo, como a JBS, a União Química, e empresas pequenas, como a CHQ Water Treatment, que tem dois funcionários. Mesmo as grandes, muitas vezes têm poucos funcionários, abrem pequenos escritórios com 5, 10, 15 pessoas. Então, o nosso trabalho aqui é auxiliar. E as empresas brasileiras na Geórgia são consideráveis. A gente tem em torno de 10 mil pessoas empregadas por empresas brasileiras, o que faz do Brasil o 6º maior empregador no estado, algo que nos deixa muito felizes. Deixa eu ver aqui. A gente tem, como eu falei, várias pequenas, médias, grandes, mas na Geórgia, 95% das empresas são pequenas, até 100 funcionários, e 98 até 300 funcionários. A divisão de pequena, média e grande lá é um pouco diferente da nossa, né? Mas é um estado com uma economia muito pujante, e a gente tem vários programas de incentivo para as empresas pequenas. A gente tem o Small Business Development Center, que é uma parceria com o Sistema de Universidade da Geórgia, que tem 18 escritórios no estado. A gente tem o próprio Departamento de Desenvolvimento Econômico, do qual eu faço parte, que age diretamente com as empresas para promover a exportação e para promover que elas cresçam.
temos os centros de inovação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, que atuam principalmente com empresas pequenas. Então, assim, não, eu sei que a gente sempre fala, mas internacionalização não é só para quem é muito grande, né? É para todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho do estado. Para quem não conhece, a gente está ali entre a Flórida, Carolina do Sul e o Alabama. O estado representa 20% da população do Sudeste, lembrando que o Sudeste americano é a área que mais cresce nos Estados Unidos. A gente tem números muito interessantes nesse momento de pandemia, né, passando a pandemia. Nesse momento a gente está com menos de 4,5% de desemprego no estado, o que é quase pleno emprego, e o estado passou muito bem por esse momento, graças a Deus. Nós somos o estado número 1 para os negócios dos Estados Unidos. Há 8 anos pela Site Selection, uma revista especializada, 8 anos pela Area Development, e são muitos os fatores. Eu vou falar de alguns aqui: infraestrutura, educação, uma indústria muito bem desenvolvida e o próprio apoio do Estado. A gente tem um custo de vida e custo de fazer negócio muito competitivo, como é também no sul dos Estados Unidos, né? Um custo de fazer negócios baixo. E eu vou falar mais um pouquinho sobre educação. São mais de 80 faculdades e universidades. A gente tem, como vocês podem ver no mapa, bem distribuído pelo estado. É claro, Atlanta concentra mais de 50% da população, mas não quer dizer que outros pontos também não sejam muito interessantes. A Embraer, por exemplo, está em Macon, que é bem no centro do estado. Nós temos algumas outras empresas brasileiras perto de Valdosta, que vocês vão ver que é no sul do estado da Geórgia. Então, por ter um sistema de educação bem desenvolvido e espalhado, a gente consegue ter desenvolvimento no estado inteiro. Uma coisa interessante é que a gente tem um programa chamado HOPE, que dá bolsa de estudos para educação técnica, para profissões em demanda, o que é um diferencial também nos Estados Unidos. Quando a gente fala em infraestrutura, o estado é um dos melhores dos Estados Unidos em infraestrutura e do Sudeste também, a maior malha ferroviária e rodoviária. Em 2 horas de voo, você tem acesso a 80% do mercado dos Estados Unidos. E o aeroporto de Savannah, o aeroporto de Atlanta é o mais movimentado do mundo. Perdemos pela pandemia para um da China, mas acredito que esse ano a gente volta. A gente tem 2 portos, né, Savannah e Brunswick, inclusive são centros intermodais, não só portos, como aeroporto, a ferrovia e rodovia, tudo no mesmo lugar. De novo aqui, o aeroporto de Atlanta como o mais movimentado do mundo, o 13º hub de carga da América do Norte, o de Savannah, que inclusive ganhou no primeiro semestre do ano passado como o maior de containers dos Estados Unidos. Tem sido o porto que mais cresce por alguns anos, então eu nunca sei se ele está em primeiro, segundo ou terceiro no país, mas é bem interessante. Coloquei aqui alguns logos e vocês reconhecem. A gente tem mais de 40 centros de inovação corporativos na Geórgia, quase 60 no total, de empresas muito conhecidas de várias áreas. E a gente tem também o centro de inovação, que eu falei no começo, das 5 áreas aqui, que também são uma das indústrias mais importantes do estado, né? Aeroespacial, energia, TI, logística e manufatura. E esses centros de inovação, eles estão dentro do guarda-chuva do Departamento de Desenvolvimento Econômico, atuam principalmente com as empresas menores, para resolver problemas delas, né? Para fazer alianças, para garantir que elas cresçam, ver o que pode ser feito para elas serem melhores.
A gente tem também, obviamente, incentivos. Eu sempre falo, incentivo é um além, né? O próprio Estado sendo estável já é um incentivo. Mas, claro, também temos incentivos para a criação de vagas de trabalho, em alguns condados, a partir de 2 vagas de trabalho criadas, movimentação portuária, trabalhos bem remunerados, pesquisa e desenvolvimento, e a gente, né, tem um sistema educacional que suporta a pesquisa e desenvolvimento, além de outros benefícios que o local pode dar. Quando eu falo dos benefícios, eu sempre falo do benefício do Estado e não do condado e da cidade, que também tem outras possibilidades. Quais são as indústrias mais fortes do Estado? A gente tem aeroespacial, agrobusiness. Agrobusiness é o maior, mas a aeroespacial exporta mais. Então, eles estão ali em primeiro lugar. Mas também temos automotivo, tecnologia. Atlanta é muito forte em tecnologia. Tem aqui o dado das transações. Atlanta é considerado Transaction Alley, porque nós temos também banda larga passando pelo estado, e 70% das transações são feitas lá, de cartão. Também temos processamento de alimentos. 60% do frango consumido nos Estados Unidos é processado lá na Geórgia. Eu falei que são 95% de empresas pequenas, né, 98% entre pequenas e médias, mas é um estado que tem muitas empresas muito grandes. Para quem já foi lá, tem o Museu da Coca-Cola, a Coca-Cola é de lá, a Delta, que também é sediada no aeroporto, mas a gente tem UPS, Home Depot, são 34 das Fortune 1000 e 18 das listas da Fortune 500. E esse é um comparativo com outros estados do Sudeste americano. E como que a gente ajuda as empresas aqui? A gente tem a ideia do um ponto de contato. Então, nós acompanhamos a empresa e fazemos conexões institucionais com todas essas organizações que estamos aqui, governamentais e não governamentais. Auxiliamos na busca de um local para a empresa, fazemos a visita junto, contratação, nós podemos auxiliar, recomendação de prestadores de serviço também, até abertura de conta no banco. Quem já foi para os Estados Unidos sabe que você não tem um histórico lá, você, né, não é ninguém. Então, nós também fazemos essas apresentações. E, finalmente, aqui está o nosso estado no meio do mundo. É um local que dá acesso da empresa para o mundo. Nós temos os 12 escritórios, mais de 3.500 empresas internacionais no estado. Temos representação de diversos países, e muitas empresas acabam usando pelo porto, aeroporto e tudo mais, como uma plataforma de exportação. Então, eu gostaria de convidá-los, quem não conhece a Geórgia, vá, né? O aeroporto todo mundo passa, mas o Estado gostaria de vê-los lá, e vou estar à disposição para perguntas e respostas. Obrigada. Obrigada, Mariana. Bom, eu vou só repetir algumas coisas importantes que a Mariana falou aqui, né? Primeiro, o fluxo de comércio intenso que existe entre o Brasil e o estado da Geórgia, né? Outra coisa que é bem importante é toda essa infraestrutura e logística que o estado tem e oferece, e que funciona como um hub, né, para aquelas empresas que querem e desejam se aproximar dos Estados Unidos. Acho que a Geórgia é um bom ponto de começo, não só por todas as facilidades e incentivos que tem, mas porque tem um departamento instalado aqui na cidade de São Paulo, né? A gente sabe que há muitas feiras que acontecem em Atlanta. Eu menciono especificamente a Coverings, que é uma feira dedicada ao setor de investimentos, da qual eu tive a oportunidade de participar, que é uma feira gigantesca e que significa muito para os setores cerâmico brasileiro e de rochas ornamentais. Então, a gente escolheu
essa apresentação, inclusive com o departamento da Georgia, por conta disso, né? Porque tem o 12º fluxo de comércio com o Brasil, acho que isso vale a pena lembrar. A Mariana vai continuar aqui com a gente, né, para perguntas e respostas, e agora eu queria chamar o Edson Marcato. O Edson é um engenheiro formado pela Universidade de Taubaté, tem pós-graduação em gerenciamento de projetos pela FGV e mais de 30 anos de atuação nas áreas de engenharia, manutenção e infraestrutura em multinacionais de grande porte. E é uma empresa que está aqui com a gente, ele é CEO do Grupo Marcato e da Marcato Group International, e ele vai compartilhar com a gente um pouco a experiência dele de internacionalização, contar para nós por que ele escolheu os Estados Unidos e dar um pouquinho esse caminho das pedras, Edson. Bem-vindo. Boa tarde, agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o caminho das pedras, justamente, né? E principalmente mostrar que, poxa, é possível, né? Eu lembro a primeira vez que eu pensei em Estados Unidos, internacionalizar, eu achei que era algo muito longe, muito distante, algo que não era possível para empresas de pequeno e médio porte. E daí a gente vai estudando e a gente vai fazendo parcerias e vai buscando a informação de forma correta e forma responsável, e a gente vê que é possível, né? Então, hoje eu sou um grande encorajador de empresas de pequeno porte e médio que querem arriscar. É um risco possível, tá? E é um risco que, poxa, é muito bom em função do bom resultado que a gente pode ter. Então, falando rapidamente, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade aí, a Anshan, Gisele, obrigado mais uma vez, agradeço a todos aí da SP Negócios, Felipe, meu grande parceiro aí, né, Felipe? Já fizemos várias lives aí juntos, e vamos falar um pouquinho sobre o Grupo Marcato, não para fazer propaganda da empresa, longe disso, mas para que todos se situem o que nós fazemos e o que nós fomos buscar lá. Somos 3 empresas no Brasil, estamos sediados em Paulínia, temos uma empresa em Hortolândia, outra empresa em São José dos Campos. Recentemente abrimos a Marcato Group International no estado do Texas, na cidade de The Woodlands. A nossa empresa é focada em negócios. Temos 8 unidades de negócios, que compreende todo o range da engenharia, construção e montagens, e o nosso cliente, o nosso mercado são as indústrias, tá? Posto isso, nós, desde o início da formação do Grupo Marcato, nós pensamos justamente com as palavras do ministro Aloysio e do Abrão também, isso foi o que nos motivou a pôr o nariz para fora do Brasil, né? Sempre buscando o mercado mais estável, mercado crescente, moeda forte, isso nos motivou. Mas nós fizemos um plano de trabalho, não tínhamos ainda um plano de negócios. E com aquela crise que houve no Brasil em 2017, toda aquela repercussão da Operação Lava Jato, e isso afetou muito os negócios das químicas, petroquímicas, e como consequência o nosso negócio foi muito abalado aqui no Brasil também. E daí a gente saiu do plano de trabalho e fomos para um plano de negócio através de todo o apoio da Anshan. Nós fizemos um trabalho de inserção no mercado americano, onde foi estudado todo o potencial de mercado perante os nossos negócios e perante o nosso portfólio. Foram estabelecidas potenciais regiões para se estabelecer. Aí nós vimos, na ocasião, que o Texas, da região de Houston, era a mais interessante, principalmente porque os nossos clientes, praticamente todos têm operações nos Estados Unidos, né? Então, eu quis me instalar próximo de onde estavam os meus principais clientes. E então, a região de Houston foi uma questão estratégica, com levantamentos de dados e fatos, foi onde nós nos estabelecemos. E eu confesso que a Geórgia também, eu até tinha falado isso já para a Mariana, né? A Geórgia também havia sido muito bem considerada, mas o que me levou a decidir
o estado do Texas, região de Houston, foi a proximidade dos meus clientes-chave. Mas assim, ainda não está descartado em algum momento ter uma segunda operação lá no estado da Geórgia. E eu estou aqui agora à disposição de vocês para perguntas e vamos lá. Eu acho que é importante, né, saber de quem realmente trilhou esse caminho. Obrigada, Edson. Antes de abrir para as perguntas e respostas, eu queria dar uns recados importantes sobre a programação da SP International Business. Nós teremos outros eventos de warm-up marcados para acontecer ainda no mês de maio. Um deles é dedicado a marketing digital, sobre as ferramentas de marketing digital, que é um evento também muito bacana que eu gostaria de convidar todo mundo. O último treinamento é um treinamento voltado para as empresas que estão inscritas nas rodadas de negócio. Por quê? Porque a programação da SP International, além desses warm-ups, ela tem alguns quadros, um deles o Abrão já mencionou aqui, que são as rodadas de atendimento com as câmaras e consulados, que estão marcados para o dia 13, e qual que é outro dia, Bia? Desculpa, 20... Dia 20. Dia 20, que a gente vai ter, inclusive, a Anshan participando. São várias câmaras que têm sede aqui na cidade de São Paulo, que vão atender um a um as empresas brasileiras que desejam obter mais informações sobre os mercados, regulatórios, oportunidades, legislação, enfim. E a gente tem as próprias rodadas de negócio mesmo com compradores internacionais e que tem como foco os Estados Unidos, países da América do Sul e os Estados Unidos. Então, esse é um dos motivos também pelo qual a gente resolveu fazer esse evento em parceria com a Anshan, né, porque os Estados Unidos são um dos nossos alvos para as rodadas de negócio. Eu quero abrir aqui para o Abrão e para o doutor Aloysio, não sei se eles têm alguma colocação a fazer, se a gente já pode começar com as perguntas e respostas, que eu vou pedir para vocês colocarem no chat, e aí a Bia passa para a gente, por favor. Nenhum dos dois vai falar nada. Podemos seguir, então? Correto. Então, vamos lá. Nós temos a primeira pergunta para o Felipe, eu vou ler aqui para você. A quais principais aspectos jurídicos devo me atentar para a formação de uma sociedade empresária nos Estados Unidos? Bom, vamos lá. Antes, deixa eu tentar responder a pergunta da seguinte maneira. Para que eu possa orientar o empresário em um sentido ou outro, a gente precisa primeiro entender que a legislação norte-americana, ela me arrola, ela me traz, coloca à minha disposição uma série de formatos societários, passando desde a Corp, que é muito similar à nossa sociedade por ações, a LLC, que é a Limited Liability Company, que é muito próxima da nossa sociedade limitada, e uma série de outras, mas eu vou me limitar a essas duas. O melhor formato societário para você que deseja ingressar no mercado norte-americano vai depender muito da sua estratégia jurídica e empresarial. A sociedade limitada, ela é uma sociedade mais simples de ser formada, uma sociedade mais rápida de ser formada, assim como a SA, e assim como no Brasil, em relação à limitada, ela te traz e te impõe poucas solenidades, poucas exigências, como, por exemplo, não ter um capital social mínimo, você não tem que publicar balanços, a contabilidade mensal e anual ela é mais simples. Então, em um primeiro momento, para empresas de pequeno e médio porte, eu recomendaria a sociedade limitada, a LLC, até porque, sob o aspecto fiscal e jurídico, desde 2017, você consegue optar pelo regime fiscal de Corp e não mais somente de Partnership. Ou seja, você pode ter o melhor dos dois mundos, estar amparado por uma sociedade limitada, que ela é de responsabilidade limitada e mais simples, mas, ao mesmo tempo, gozar dos privilégios aí de um regime fiscal empresarial. Uma das coisas que a gente tem que avaliar, eu sempre gosto de entender o business
do cliente primeiro, é a necessidade de implantação, por exemplo, de questões de governança corporativa, o que na sociedade limitada é um pouco mais engessado. Então, na sociedade por ações, a Corp, você tem a possibilidade de nomear officers, você tem a possibilidade de estabelecer um board, você tem a possibilidade de firmar entre determinados acionistas entre os share agreements. Então, é que você sempre esteja amparada ou esteja amparado por um CPA, que é o Certified Estados Unidos, aqui no Brasil, e também um advogado que entenda da legislação societária e fiscal, não só federal, mas como também estadual. Aí, a partir do momento que esses profissionais analisarem o seu desejo, os seus anseios, ele vai poder dizer para vocês qual que é o melhor formato societário que você deve estar. Muito obrigada, Felipe. Eu posso acrescentar um pequeno detalhe? Queria provocar um pouco vocês pelo seguinte: geralmente, o que a gente escuta dos Estados Unidos é que é muito fácil abrir uma empresa, né? Em 24 horas a empresa está aberta, vamos lá, é rápido, é fácil. E é muito importante pensar no acesso ao mercado, na internacionalização e no planejamento tributário dessa empresa. Né? Então, é isso que eu quero fazer, essa reflexão de como entrar no mercado, né, por esse aspecto tributário. Eu gosto muito do que você está colocando, Gisele, e acho super importante realmente destacar isso, porque na extensa maioria das vezes nós somos procurados assim: olha, eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos, é uma LLC e é no estado de Nova York, eu preciso disso urgente. Quanto tempo leva? Aí minha resposta é, pelo menos 30 dias. Poxa, mas o advogado A, B ou C me disse que em 3 dias úteis a empresa está formada e eu já posso trabalhar. Sim, a empresa provavelmente estaria formada, e não digo em 3, mas digo em 5 dias. Mas ela vai ser formada sem nenhuma dessas análises do ponto de vista societário que eu estou dizendo, e nenhuma análise do ponto de vista tributário. Assim como no Brasil, que nós temos aqui lucro real, lucro presumido, simples nacional, nós temos lá N formatos fiscais. Então, é importante, sim, que a gente faça uma análise cuidadosa do melhor regime societário para a pessoa, do melhor regime tributário para que aquela empresa possa iniciar as atividades dela. E digo mais, tratando-se de sócios estrangeiros, nós ainda temos que ter mais um cuidado, porque o sócio estrangeiro figurando em pessoa jurídica não é tratado pela legislação como sócio norte-americano, porque ele não é um residente fiscal. Então, tem mais esse detalhe. Tudo pode parecer, com as minhas palavras, muita engenharia e muita complicação para algo que talvez seja simples. É simples, talvez não pareça, mas para a gente é uma análise simples, trivial, mas que é de vital importância para que a gente estruture bem o negócio desse empresário nos Estados Unidos, sob pena de eventuais surpresas no futuro. Lembrando que, como a Gisele falou, entre a vontade, né, e a realidade tem um lastro aí de preparação que as empresas têm que fazer, né? Sim. Desde da inteligência comercial competitiva que tem que ser feita, e assim, a gente fala isso, a gente bate nessa tecla sempre, né, que o processo de exportação, seja ele uma exportação, uma venda de produtos, seja ele a abertura de um escritório ou uma fábrica no exterior, ela pressupõe investimentos, né? Pressupõe investimentos de vários tipos, não só investimentos financeiros, mas investimentos em conhecimento, né? Em inteligência de mercado, em ter um departamento de exportação dedicado e estruturado dentro da empresa. Se não há essa possibilidade, verificar quem pode ser o parceiro que vai ajudar nessa questão,
né? Existem inúmeros órgãos no Brasil de fomento e apoio à exportação. A São Paulo Negócios é um desses, né? A gente tem, além da São Paulo Negócios, todas as câmaras de comércio que estão presentes aqui na cidade, a gente tem o Sebrae, a gente tem a Invest São Paulo e a gente tem a Apex. Todos eles atuam na mesma direção, ou seja, naquilo que significa apoiar a empresa brasileira que quer exportar. Então, eu ressalto aí o papel fundamental das associações setoriais, né, que ajudam as empresas no processo de exportação, e nos ajudam, nós, órgãos e instituições, nos ajudam porque elas têm a capilaridade que a gente não tem, né? Então, acho que vale muito a pena ressaltar isso e ressaltar que todos aqui, né, tanto o Edson, quanto o Departamento de Desenvolvimento Econômico da Geórgia, o próprio escritório e a própria Anshan, todos estamos aqui com esse objetivo maior de ajudar aquelas empresas com informações, com prestação de serviços, com tudo aquilo que é necessário para o processo de exportação. Eu não sei se a gente tem mais perguntas. Temos sim, Márcia. Tem uma pergunta que veio aqui pelo chat, direcionada ao Edson. Gostaria de saber se houve mais outras questões que incentivou na escolha pelo Texas. Poderia falar um pouco sobre a sua experiência, como com questões financeiras e tributárias nessa região? Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta. As questões que me levaram para o estado do Texas foi, primeiramente, um mapeamento do mercado norte-americano, através aí de uma grande parceria com a Anshan. Mas o fator decisivo foi a proximidade com os meus clientes, voltados para o meu negócio. Tá? O que é o meu negócio? Toda empresa ela necessita de projetos, pode ser de investimento ou de manutenção de valor, para poder seguir. E o nosso DNA está muito voltado para a indústria química. Então, se você pega a concentração das indústrias químicas, onde os meus clientes-chave estão instalados, então isso é o que me levou para o Texas na região de Houston, ou seja, a maior proximidade do meu mercado, é a maior proximidade do meu cliente. É a maior oportunidade de fazer negócios através de referências dos clientes que eu atuo no Brasil, mandando referências lá. Então, basicamente, esse foi o fator crítico para eu tomar a decisão. Com relação às questões financeiras e tributárias, eu tive, sim, problemas de abrir conta em banco, foi parto de dinossauro, desculpe, mas foi bem assim, porque a Mariana falou uma coisa muito certa, né? Que quando nós chegamos lá, quem somos nós, qual a referência que nós temos? Para a pessoa física, eu sei que é mais fácil abrir uma conta corrente, agora, para uma empresa, é mais complicado, tá? E eu tive, sim, alguma dificuldade, mas isso também já foi uma questão resolvida. E a minha maior dificuldade foi iniciar a empresa, fazer o startup justamente no início da pandemia. Tá? Essa foi a grande dificuldade. Então, a gente tem a questão do câmbio, tem a questão da diferença aí, enquanto a gente não está transformando dólares em reais, a gente tem que transformar reais em dólares. Então, se você não tiver um planejamento financeiro que suporte isso, fica muito complicado, né? Então, como que nós começamos? Nós começamos com uma estrutura pequena e fomos crescendo de acordo com o volume de negócios. Tá? Se eu tivesse começado com uma estrutura grande, levando meu portfólio em full para lá, com certeza eu teria problemas, porque o mercado não ia absorver o volume de negócios que eu precisava para entrar no meu break-even. Então, basicamente, não sei se está respondida, as questões tributárias, as questões tributárias, elas fazem parte do custo da prestação do serviço, né? Então, eu não tive, assim, nenhuma... Ou seja, o que eu posso dizer é que nós estamos dentro da regularidade de operação da região. Agora, eu não tive, assim, nenhuma dificuldade excepcional que me mereça algum comentário. A única coisa é que é muito mais simplificado do que aqui, né? Eu tenho lá o escritório de contabilidade, que faz todo o trabalho para a gente, tem
os nossos parceiros lá também, que nos dão todo o apoio, todo o suporte, então eu não tenho assim nenhuma experiência diferente de uma rotina operacional de serviços. Mas posso fazer umas observações? Pode. Diferente ao tema. Eu vou pedir, Humberto, para você escrever no chat, porque a gente tem uma ordem lá de pessoas que já fizeram perguntas, por favor. Não, era só um comentário sobre o que o Edson falou só. Ok. Tudo bem, não tem problema. Não, é só assim, que eu não ganho nada, viu? Mas o Wells Fargo, viu, pessoal, para quem está começando, tem uma política muito fácil, né, para abertura de contas, né? E outra coisa com relação à contabilidade, né, Edson? É impressionante. O pessoal cobra por serviço, viu, pessoal? Não é igual o Brasil, que cobra mensalmente, não, né, Edson? Muito interessante isso, né, essa política deles, né? É só isso. Obrigado. Obrigada. Fábia. Vamos, temos uma pergunta direcionada à Mariana. Quais os principais incentivos que o Estado oferece para a abertura de empresas? Bom, de forma geral, eu não ouvi, Beatriz, essa pergunta é para quem? Para a Mariana, foi direcionada à Mariana. Desculpa, obrigado. Imagina. De forma geral, a gente tem alguns incentivos para a criação de vagas de trabalho. Então, eu não estou com o meu mapinha aqui, mas tem pelo menos metade dos condados da Geórgia. Quanto mais desenvolvidos, maior o requisito para esses benefícios, quanto menos desenvolvidos, menor o requisito para esses benefícios, obviamente. Mas todos contam com infraestrutura, educação, então, assim, não tem comparação tanto o que a gente vê no Brasil com o que a gente vê lá. Tem para abertura de vagas de trabalho, para vagas de trabalho bem remuneradas, o que quer dizer que paga mais do que 10% a mais da média do condado, movimentação portuária, que é um bônus para quem já abriu as vagas de trabalho, pesquisa e desenvolvimento, investimentos a partir de $100 mil, tem para estoque, para compra de maquinário para produção, para manufatura, não tem imposto estadual sobre a energia para manufatura, isso também é um incentivo bem interessante. Tem uma série de incentivos, mas vai depender muito do que é o seu projeto e de onde você vai estar instalado, né? Se você vai abrir um escritório para 1 ou 2 ou 3 pessoas, ou se você vai abrir uma fábrica que vai contratar 500. A gente tem que fazer a análise também de que setor você é. Tem setores que têm alguns incentivos específicos para, por exemplo, sustentabilidade, para você ter uma fábrica mais sustentável em termos de energia, tem também incentivos. Tem uma míriade de possibilidades. A gente precisa analisar caso a caso. Obrigada, Mariana. Tem mais aí, Bia? Temos mais uma. Essa aqui não foi direcionada a nenhum palestrante, mas eu acho que cada um de vocês pode dar um diferente ponto de vista com relação à pergunta. A pergunta é a seguinte: qual é o nível de credibilidade que o brasileiro tem junto ao mercado americano? Existe algum preconceito, algo que devemos ter atenção? E como que isso tem mudado ao longo do tempo? Bom, isso aí eu posso fazer um comentário da minha experiência. Absolutamente nenhum preconceito, tá? Todas as tratativas, sempre quando eu fui lá, sempre não tive assim nada desse paradigma, né, que o pessoal fala, americano vê brasileiro, fica desconfiado. Não, absolutamente, tá? Obviamente, são questões que, assim como em qualquer país, em qualquer local, você tem que saber se comportar, você tem que respeitar a cultura deles, tem que respeitar a forma de ser, e com isso segue. Mas eu com a minha experiência, absolutamente nenhum problema, tá? Nem com clientes, nem com prospecções, nada contrário ou negativo pelo fato de ser brasileiro ou uma empresa brasileira. Bom, eu particularmente, Felipe aqui, eu concordo com o Edson. Nosso escritório tem atuação
em mais de 30 dos 50 estados norte-americanos. Como eu disse, além de advogado, eu sou investidor na Central Florida. Particularmente, nunca tive nenhum tipo de dificuldade ou nenhum tipo de preconceito em nenhum sentido. A única coisa que é importante a gente ter em mente é que a forma de trabalho do americano é diferente da forma de alguns brasileiros. Aqui a gente tem muito o cafezinho para fazer negócio, né? A gente tem muito o almoço com o advogado, o almoço com o médico, o encontro com o médico na festa da família, e aquela consulta gratuita. Nos Estados Unidos, isso é menos comum, né? Então, se você vai se reunir com um advogado, com um engenheiro, com um arquiteto, com um contador, você, como regra geral, é óbvio que existem exceções, mas como regra geral, não existe esse de vamos tomar um cafezinho que eu quero tirar uma dúvida. Mas, com exceção disso, eu também nunca tive nenhum problema e não conheço nenhum cliente que teve nenhum problema com isso. Muito pelo contrário, nós brasileiros estamos tidos nos Estados Unidos como grandes investidores e grandes empresários, e sempre o que eu vejo é o contrário. Fala-se que é brasileiro, as portas, inclusive, se abrem. Eu queria comentar um pouquinho isso que o Felipe falou também, que é um fato, né? A gente tem que prestar atenção na cultura de negócio de cada país, né? Cada país tem o seu, os japoneses são muito diferentes dos americanos, os israelenses são muito diferentes e todos são diferentes dos brasileiros. A gente tem que prestar um pouquinho atenção nesses aspectos culturais voltados para os negócios que fazem toda a diferença. O americano, ele gosta de resposta clara e objetiva, né? Então, não tem lugar para essas coisas assim de jeitinho, né? Do almoço, né? Ele pode ser extremamente, digamos, objetivo na conversação, na mesa de conversação com você. Depois que acabou aquela reunião, tudo bem, podemos conversar, podemos brincar. Mas na hora do negócio, realmente há uma seriedade e há uma objetividade que se faz presente na mesa de negociação, né? Então, tem literatura, principalmente a FGV, tem muita literatura que fala sobre negociação internacional. Então, eu recomendo aí que aqueles que vão negociar com os países façam essa leitura dessa literatura que existe e que está presente aí em vários, não só na FGV, mas outros lugares, a própria Anshan pode dar um parâmetro sobre isso. Eu acho que eu posso contribuir rapidamente com alguns pontos, né? O americano, ele é bem processual, então ele faz um planejamento, ele faz o rollout, coloca aquele processo, eu vou seguir o passo A, passo B, passo C, e ele segue aquilo ali, né? Ao passo que nós, brasileiros, a gente tem a mentalidade do e se, né? Então, a gente, às vezes, faz o planejamento, mas já é cheio de perninhas mas e se não der certo, vai para lá, e se não der certo, vai para cá, e a gente ganha com isso flexibilidade, mas se a gente aplica isso num cliente americano, confunde ele, né? Ele precisa entender o início, meio e fim daquele caminho e sem muito e-sis no meio desse caminho, porque ele realmente é muito processual. Uma outra coisa é a bolha, né? A bolha pessoal do americano, ela é maior do que a nossa bolha pessoal. Então, essa história de ficar batendo no ombro, dando tapinha, muito próximo, isso é um desrespeito ao espaço pessoal dele. E quando eu fiz intercâmbio, uma história muito rápida, e quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, a pessoa falou assim, é você que está caindo de paraquedas lá. Então, passa um pouco por isso, de você ficar um pouco... É como se fosse entrar num palco, né? Observar um pouco antes de entrar naquele palco, para você primeiro se mesclar naquele palco, para depois conseguir ser autêntica naquele palco, né? Mas de uma forma que você não destoe muito, pelo menos no início, para você gerar essa credibilidade. Porque antes do americano comprar qualquer coisa sua, ele vai comprar a sua confiança. E a confiança, ela é muito gestual, né? Então, eu queria deixar um pouco essas contribuições também. Eu queria falar duas coisas. Uma é a questão da gente ter dificuldade em falar não, né? O americano fala não.
E aí, se você fala que sim, mas depois não continua a negociação, ele não entende. Por que que você falou que ia fazer se você não vai fazer? Então, a gente também, no escritório, apresenta empresas americanas que querem vender para o Brasil, e essa conversa é sempre um pouco truncada, porque à primeira vista a pessoa fala aqui no Brasil, sim, tem interesse, só que não tem. Ficou com vergonha de falar não por algum motivo? Não sei. Então, assim, essa questão do ser objetivo e falar exatamente o que você quer, quem consegue fazer isso, brasileiros conseguem fazer isso se tem sucesso nos Estados Unidos. E uma coisa boa, eu acho que essa visão nossa ruim da gente mesmo é só da gente. Porque quando eu tive uma conversa com várias organizações da área de fintech há uns 2 meses atrás, e fintech, Atlanta é um grande hub, e São Paulo é um grande hub. Inclusive, São Paulo está acima de Atlanta no ranking, e ele só tem coisas boas para falar dos brasileiros. A gente tem a Cielo, que foi um grande case em Atlanta, na área de fintech, tem outros cases de empresas boas e grandes brasileiras de tecnologia, e eles acham fantástico, né? Então, assim, um pouquinho também a gente não se colocar como se a gente fosse ruim. Se você tem planejamento, se você tem um plano de negócio, se você sabe o que você quer, não tem nada de ruim. A Mariana mostrou um slide, e eu acho bem interessante, que falava das empresas, né, do porte das empresas, que a maior parte das empresas que estão lá brasileiras são pequenas empresas, né? Acho que é um cenário que vale a pena mencionar, porque tem esse mito, né, de que só a empresa grande que consegue ser bem-sucedida nos processos de internacionalização, e que não é fato. A gente, claro, tem essa diferença da classificação, né, entre pequenas e médias em relação ao Brasil, mas mesmo assim são empresas pequenas e médias brasileiras que estão lá. Márcia, fazendo uma contribuição e aí, em relação ao que você está dizendo, eu te digo que cerca de 70% das empresas que nos procuram e que têm internacionalizado os seus negócios para os Estados Unidos são empresas de pequeno e médio porte. Apenas um número restrito aí, próximo a 20%, 30%, é que são empresas de grande porte. Quando eu digo grande porte, é empresas com mais de 100 funcionários. Eu acho que esse entendimento, esse falso entendimento, esse mito de que apenas empresas de grande porte têm sucesso nos Estados Unidos, se dá principalmente pelo mito que foi construído de que se internacionalizar é muito difícil, a construção de uma empresa nos Estados Unidos é muito, muito dispendiosa do ponto de vista financeiro, ela é muito trabalhosa, eu vou gastar muito com advogado, eu vou gastar muito para me instalar nos Estados Unidos. E, de novo, isso, assim como você disse, é uma inverdade, prova que 70% dos nossos clientes são empresas de médio e de pequeno e grande pequeno e médio porte. Então, eu concordo com você, é um universo totalmente tangível, fácil de se alcançar e as pessoas estão perdendo acesso ao maior mercado consumidor. Cortou um pouquinho a fala do Felipe, mas acho que, no geral, deu para entender onde ele frisa a participação das empresas pequenas e de médio porte brasileiras que estão lá, que basicamente 70% são essas empresas que procuram os escritórios. Eu acho que tem 3 coisas aqui fundamentais que foram ditas. A primeira delas é o que a Gisele falou, né, dos aspectos comportamentais que fazem toda a diferença numa negociação, né? A gente tem que entender o outro lado com quem a gente está falando e respeitar
a limitação colocada ali na mesa de negociação. Outra coisa muito importante é o que a Mariana falou, o não quer dizer que eu não sou seu amigo, que eu não quero negociar com você, o não quer dizer não, eu não posso fazer isso, ou eu não vou fazer isso, e nesse aspecto americano quer que seja assim, o não é não, e o sim é sim, né, para evitar ficar nesse universo das dúvidas, né, o americano é muito objetivo e muito assertivo do ponto de vista dos negócios. Eu acho que são aspectos importantíssimos. E uma outra coisa que o Felipe falou, né? Às vezes o barato sai caro, ou seja, a gente precisa procurar ajuda, né? Não dá para pressupor que a empresa vai conseguir fazer tudo sozinha no processo de internacionalização, sem ajuda de parceiros. É muito complicado, é muito difícil, a gente não sabe tudo, a gente não entende de tudo, né? Principalmente tributação, é uma coisa complicada, que precisa entender a legislação daquele país, precisa entender o que acontece de bitributação, o que a gente pode escapar. Então, acho que vale a pena entender que o preparo nunca é demais, é fundamental, né? Bia, não sei se a gente tem mais perguntas. Temos, sim, acho que vai... Vou acrescentar só uma coisa que eu acho super importante. Eu acho que o não passa pela a produção da sua fábrica ou a capacidade da sua entrega, né? Eu vejo muita empresa falando, eu quero vender para a Home Depot, eu quero vender para uma grandona americana. Se essa grandona americana fizer um pedido hoje na sua fábrica, você vai conseguir entregar? Você vai deixar de entregar para o mercado interno para entregar para o mercado externo? Quantos % da sua fábrica? Então, isso tem que estar na cabeça assim, muito claramente. E outro ponto, a empresa ela pode ser pequena, não tem problema nenhum. Basta um líder ou uma líder com uma visão global que a empresa exporta. Agora, para o mercado americano, essa empresa precisa ser madura, porque você vai para o mercado muito maduro. Então, é aquela narrativa que qualquer parceiro vai falar para você. Você tem que ter um site em inglês, você tem que ter uma boa apresentação, a pessoa que for abordar o comprador precisa falar o inglês fluente. Então, tem que ter essa maturidade de planejamento para você chegar lá pronta. A gente está falando do maior mercado consumidor do mundo. Então, você vai chegar lá, você vai ter milhares de concorrentes, né? A gente fala, inclusive, que nós entramos na franja, né? Por quê? Porque tem muita gente oferecendo as mesmas coisas que a gente oferece. Então, o que vai nos diferenciar no mercado americano é aquilo que a gente de fato entrega e aquilo que de fato é diferente em relação aos nossos concorrentes. Isso é muito importante que as empresas tenham em mente, né? O que eu tenho, que eu posso oferecer, que nenhum concorrente meu tem ou pode oferecer. Então, vamos lá. Tem uma pergunta direcionada ao Felipe. É com relação à administração Biden. Eles querem saber se foi realizada alguma alteração na legislação tributária federal vigente ou que tenha sido editada na administração Trump. Bom, vamos lá. Não teve nenhuma modificação por hora. A legislação tributária corporativa federal ela permanece, por hora, inalterada. Existe uma proposta para vir a majorar, a aumentar o imposto federal sobre renda, o imposto de renda federal, que a gente chama de corporate tax, federal corporate tax, de 21% para 28%, flat rate, ou seja, sem utilização de tabela progressiva, né? Que é conhecido como brackets. Vocês devem se recordar que durante a administração Trump teve uma modificação na legislação tributária. Antes, o regime tributário do Corp, ele tinha uma tabela progressiva que ia, já tem tanto tempo que eu nem me lembro mais, que eu acho que ia de 15% a 32%, salvo o melhor juízo. O Donald Trump, a administração Trump veio, estabeleceu o imposto flat rate de 21%, e agora a administração Biden está propondo que mantenha-se uma alíquota só, né, de 21% para imposto federal corporativo, o nosso IRPJ,
mas que ele seja de 28. Isso ainda não foi aprovado no Congresso, isso está em tramitação. Não sei se vai ser aprovado, os mais conservadores acreditam que não, os mais progressistas exigem que sim, porque os progressistas entendem que essa legislação que foi editada e publicada pela administração Trump, ela privilegia alguns em detrimento de outros, mas ainda não foi aprovado. E no âmbito da pessoa física, existe uma majoração também para 39,6% de imposto de renda, o imposto de renda de pessoa física, assim como no Brasil, para pessoas que tenham distribuição de lucros ou proventos, acréscimo patrimonial de mais de $1 milhão anuais nos Estados Unidos, o que fica restrito a uma pequena fatia da população, né? Mas nenhuma delas ainda foi alterada e, particularmente, qual que é a opinião do Felipe? Eu não acredito que nenhuma delas será, ok? Eu acredito que nenhuma delas será e conto com isso, porque vai ser um banho de água fria para muitos empresários que são clientes nossos, porque, como dito, a gente sempre faz um planejamento tributário para eles, considerando os impostos federais, estaduais, sobre renda, sobre folha de pagamento que eles vão pagar nos próximos anos. Esse planejamento, geralmente, ele é feito de maneira trienal, e se mudar, os números mudam, né? E, em alguns casos, a conta não fecha. Então, espero que não e acredito que não. Obrigada, Felipe. Temos aqui uma pergunta para o Edson. Houve necessidade de fazer adaptações para se ajustar ao mercado internacional? Excelente pergunta, e minha resposta é sim. Várias alterações, começando pelo nome da empresa. Estrategicamente, tem que ser um nome que seja amigável para os americanos. Então, estrategicamente, nós trabalhamos e mudamos o nosso nome. Então, essa foi uma das primeiras mudanças. Outras adaptações, talvez, não está tanto na parte operacional, mas são necessárias. Por exemplo, a gente teve que reestruturar as empresas aqui no Brasil, de tal forma que se tenha alguém para se tornar responsável pelos negócios e pelas operações enquanto a gente estiver fora. Então, essa é uma adaptação que é necessária, você preparar uma estrutura que possa te substituir, possa responder por você. Da mesma forma também, lá nos Estados Unidos, é importante que ou você tenha alguém para te representar, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, você não pode estar fisicamente lá. Então, você precisa ter alguém que fale por você. Você não pode perder oportunidades pelo fato de você não estar presente em solo americano. Então, essas adaptações, elas são necessárias. E a questão de família também, que não deixa de ser uma outra adaptação que pode impactar em todo o seu negócio. Se a sua família não está de acordo com aquilo que você faz e com o seu propósito e a forma como você está trabalhando, você pode pôr todo o seu negócio a perder, ou você pode pôr a sua família também num conflito, e aí fica difícil você balancear, né, a questão profissional com a questão familiar. Então, eu digo sim que o portfólio também é outro ponto que foi muito trabalhado e muito adaptado, porque nós aqui temos um portfólio grande de prestação de serviços, né? Como nós vamos fazer para levar esse nosso trabalho para lá, o nosso portfólio para lá? Então, nós assumimos a estratégia de iniciar com menor custo, menor complexidade e maior valor agregado, que são os trabalhos de gerenciamento, projetos, engenharia, enfim, onde a gente consegue agregar mais valor com isso. As obras, tanto civil quanto montagens, isso nós não levamos, porque necessita de espaço, necessita de máquinas, necessita de ferramentas, necessita de pessoas e de área grande, ou seja, necessita um custo que nesse primeiro momento, ainda mais agora por conta de pandemia, fica difícil a gente ter um custo alto. Então, a minha recomendação é sempre que comece simples e vá elevando o portfólio e o nível de complexidade de acordo com o volume de negócios e a capacidade que você tem de gerar caixa. Acredito que
Eu respondi? Márcia, se você me permitir, Claro. eu acho que Posso falar? Claro, pode Márcia? sim. Pode falar, Pode sim, Felipe. Ah, tá. Aproveitando aí as palavras do Edson e já respondendo o nosso amigo Marcelo Santucci, da Plastiflur, eu vi que ele mandou uma mensagem aí no nosso chat falando que a gente está abordando muito internacionalização de empresas e o que a gente pode dizer para empresas, parece que talvez seja a estratégia dele, que pretende ter só um representante comercial nos Estados Unidos. Eu gosto muito do que o Edson colocou, eu acho super inteligente e não me canso de dizer isso, acredito que em todos os webinars que a gente participa eu destaco isso. É muito importante que você tenha esse planejamento jurídico de acordo com o tamanho do teu projeto nos Estados Unidos, né? Porque muitas vezes, de novo, o cliente já chega, o empresário já chega falando que quer abrir uma corp no estado da Califórnia e tem que ser hoje, não pode ser amanhã. Então, eu acho que é importante esse planejamento. Talvez o ideal é você dosar o seu investimento de tempo, de dinheiro para a sua estrutura jurídica lá fora e montar o que é minimamente aceitável e dando corpo para ela à medida que o seu projeto ganhe peso, né? Nada impede que você faça uma exportação spot, nada impede que você tenha basicamente um escritório nos Estados Unidos, nada impede que você nem tenha um escritório nos Estados Unidos e tenha ali só um representante comercial que vai vender o teu serviço, que vai vender o teu produto, e à medida que for sendo vendido, você vai mandando para os Estados Unidos, através de pallet, container, enfim, seja que forma for, marítimo, aéreo. Assim, a única recomendação que eu tenho para o Marcelo é que, caso ele pretenda ter um representante comercial nos Estados Unidos, ele o faça através de uma empresa norte-americana, uma sociedade formada nos Estados Unidos e não como a sociedade brasileira. Ele vai gastar muito pouco tempo para poder fazer isso, tenho certeza que é muito mais barato do que ele está imaginando. Então, o que vai acontecer? Ele vai formar uma empresa nos Estados Unidos, vai ter um representante comercial ali e vai conseguir fazer os negócios dele a partir dessa estrutura mínima que ele vai ter ali, sem a necessidade, por exemplo, de fazer o que o Edson disse que ele está segurando e se organizando para fazer, que é transferir todo o pátio fabril dele, toda a estrutura de pátio industrial ou de fundo de comércio, quem for de comércio, para os Estados Unidos. Porque aí sim você vai ter um custo bem mais alto do que formar uma pessoa jurídica que pode ser instalada num pequeno escritório, numa empresa de coworking e com um representante comercial que você vai pagar o cara por demanda. Desculpa interromper. Não, imagine, só acrescenta, né? Vocês que são os especialistas, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, para as empresas que estão aqui, nós vamos ter as reuniões com as câmaras de comércio e consulado, para aquelas empresas que estão inscritas, eu recomendo que estejam nas reuniões, porque vocês vão obter muitas informações também com as câmaras, que vão estar presentes para atendê-los um a um, empresa por empresa, né? Se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder aqui, por ela ser muito específica, ou por ela tratar de um tema que não está feito aqui ao teor da palestra, vocês podem nos encaminhar por e-mail, a gente vai em busca da resposta. Se for uma resposta de algum parceiro daqui, a gente vai pedir para eles. Se for de outros parceiros, nós vamos tratar de buscar essa resposta para passar para vocês. Eu queria lembrar que nós vamos disponibilizar essa reunião e a anterior que a gente teve com o ministro Rubens Barbosa no canal do YouTube da São Paulo Negócios. E aí vocês podem assistir. A fala do embaixador Rubens Barbosa foi muito importante no sentido do comércio pós-pandemia, as oportunidades que ele enxerga, não só para os Estados Unidos, mas para os demais mercados internacionais. Tem questões muito fundamentais colocadas em relação à sustentabilidade ambiental,
a autonomia soberana que as empresas de que os países estão buscando em relação aos equipamentos de saúde, principalmente. Então, tem falas ali muito esclarecedoras e importantes. E uma das recomendações do ex-embaixador, desculpa, é que a gente procure nichos de mercado, principalmente nos Estados Unidos e na China. E eu acho que é bem pertinente essa observação, né? A gente tem que ir atrás daquilo que a gente pode oferecer, que é diferente do que o resto do mundo oferece. O Abrão falou aqui da prestação de serviços, né? Falou do consumo de prestação de serviços por parte dos Estados Unidos. A gente tem diversos exemplos, inclusive na área da economia criativa, tem grandes talentos brasileiros prestando serviço lá para a Disney e para outros, na animação, por exemplo. Então, eu acho que é um mercado que a gente deve olhar com atenção e deve prestar atenção nos requisitos. A gente menciona também que existem parceiros como a Apex, que tem um escritório local lá nos Estados Unidos, mais que um, inclusive, que fazem uma espécie de incubação de empresa brasileira lá. A empresa paga uma tarifa mensal e pode ter o seu como se fosse um escritório abrigado no escritório da Apex. Eu não sei dizer valor de tarifa, não sei dizer nada disso, mas eu sei que existe essa possibilidade e que essas informações estão disponíveis no site da Apex. Inclusive, tem uma área dedicada à internacionalização de empresas que faz um tipo de um checklist para ver se a empresa está ou não pronta para internacionalizar, que não basta só querer, como a gente já mencionou aqui. Eu queria abrir para as palavras finais aí da Anshan e do embaixador Aloysio. Márcia, bem rapidinho, a última vez que eu tive lá em Miami era por volta de $150, mais ou menos, o investimento mensal. Ok, obrigada, Humberto. Obrigado, Márcia. Bem, eu vou ser extremamente sucinto, só agradecer mais uma vez a parceria com a SP Negócios, agradecer a todos os nossos convidados e, em particular, os interessados nessa empreitada. Como a gente viu aqui, acho que com uma riqueza muito grande de detalhes, é uma jornada sinuosa que envolve uma série de detalhes e planejamentos, mas que traz também um potencial de retorno muito interessante. Então, é claro que é necessário o apoio de quem conhece, quem tem experiência a respeito dessa atividade, mas também acho que ficou claro aqui que a gente tem um grupo muito diversificado de entidades que podem apoiar. Então, eu só agradeço mais uma vez, em particular, ministra Aloysio, mais uma vez um prazer enorme revê-lo, e a Anshan fica à disposição aqui da SP Negócios de todos os participantes. Muito obrigado. Está com o senhor, doutor Aloysio. Está sem microfone. Muito obrigado. Obrigado, Abrão. Obrigado, Gisele. Prazer estar com vocês aqui. Da Anshan, mais uma vez. Eu gostei muito dessa tarde, dessas horas aqui de conversa nessa reunião, esse warm-up. E foram perguntas de gente que realmente está interessada, não é, Bruno? Gente que está com impulso, está dando os primeiros passos ou está sentindo no seu peito uma vontade assim, de dar um passo no rumo da sua internacionalização a partir dessa abertura, do que disse o Abrão na sua abertura, das vantagens que tem uma empresa dar esse passo, para uma empresa dar esse passo no rumo da internacionalização. Né? Maior competitividade, maior resiliência, maior acesso a tecnologias, onde que realmente aqueles que se
que estão aqui presentes e pelas perguntas que fizeram, denotam realmente o interesse em dar esse passo. Nós aqui na SP Negócios tivemos uma experiência muito interessante nas rodadas de negócios que fizemos, inclusive com algumas empresas que nunca tinham estado no mercado internacional. Foi preciso, e fizemos isso com muito gosto e com muito proveito, inclusive digamos, a preparação da própria presença, como se apresentar fisicamente, como vender o seu peixe num Pix de 10 minutos. Não é? Gente que não tinha muita experiência ainda em trabalhar online, e agora, cada vez mais, o trabalho online vai se tornar uma rotina, pelas vantagens que traz o trabalho online. Então, foi uma reunião muito interessante, e a partir de exposições de pessoas que vivem que têm uma experiência concreta da vida dos negócios nos Estados Unidos. A exposição da Mariana dá vontade da gente mudar para a Geórgia. E diz que lá tem coisa bacana também, tem museus, tem praia, tem parques naturais, e é um estado onde um estado emblemático da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Enfim, o Felipe respondeu com muita precisão e muito rigor de um bom advogado as questões que foram levantadas sobre as condições jurídicas de se fazer negócio nos Estados Unidos, e lembrando que existem diferentes ecossistemas nos Estados Unidos, ecossistemas empresariais e econômicos. Os Estados Unidos é um país onde a federação é muito forte, né? Daí o Edson ter estudado em que estado eu vou me estabelecer. A proximidade com seus clientes, mas eu sei, seguramente ele levou em conta também as vantagens, o que a instalação desse estado tem de bom, de melhor ou de mais conveniente para a sua vida lá, né? O sistema tributário também pode ter regras discrepantes, regras estaduais discrepantes conforme a localização do negócio. Tudo isso foi ilustrado pelas apresentações que nós tivemos hoje. Então, eu quero agradecer muito a vocês, dizer que nós da SP Negócios estamos aí às ordens, prontos para ajudá-los nas rodadas de negócio que vamos organizar, nas reuniões agendadas com os consulados, com as câmaras de comércio. Nós temos também um outro ramo, uma outra linha de trabalho no apoio à internacionalização, que são reuniões estratégicas com embaixadas e mesmo consulados. Existem alguns consulados que são muito ativos brasileiros. O consulado nosso lá em Miami, Felipe, é um consulado que tem uma grande vitalidade, lá com o nosso cônsul, o embaixador João Mendes. Mas as embaixadas têm também seus setores de promoção comercial, e nós temos realizado reuniões estratégicas com empresas que querem conhecer melhor as complicações, especialmente complicações regulatórias para as exportações brasileiras como esses países. Ficamos sabendo, por exemplo, que o pão de queijo brasileiro é taxado em 500% na Coreia do Sul. Imagina que coisa louca. Mas são peculiaridades regulatórias que podem ser contornadas ou resolvidas, muitas vezes com a atuação dos nossos embaixadores e dos nossos cônsules no exterior. Mas, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde a todos, e vamos seguir em frente a nossa atividade de apoio à internacionalização, tão bem conduzida pela Márcia. Bom, eu não sei se o Marcato é parente dos Marcato de Cedral Marcato. Não sei, aqui, eu sou de São José do Rio Preto, em Cedral, uma cidade vizinha, existe uma família Marcato que fazem móveis customizados, né, que é uma maravilha, coisa assim da mais alta qualidade. Uma empresa familiar que está ganhando um grande terreno no Brasil inteiro. Não sei se você é parente deles lá, mas são muito bons. Eu sou do lado pobre da família, né? Tem Marcato que fabrica tampa, tem Marcato que fabrica chapéu,
tem markup sei, também que beneficia café. E o meu avô, eu acho que não fazia parte dessa turma, não. Não, esse pessoal aqui de Ceará é um viu? pessoal bem simples. Ele começou vendendo mel, ainda vende mel até hoje. Mas não, eu acho que deve ter algum parentesco de longe, né? Mas Tá direto bom. assim, não. Ok. Sou tudo da terrinha, né, Marcão? Bom, eu quero agradecer imensamente a Anshan e aos palestrantes, o Felipe, o Edson, a Mariana. Assim, muito obrigada de coração, vocês fizeram um grande evento, a gente está muito feliz com esse resultado e com a parceria, né? Vamos tratar de fazer mais coisas juntos, como a Gi disse, tem os how-tos, diversos how-to que estão disponíveis para download no site da Anshan, e tem uns super interessantes, a gente foi até parceiro em um how-to muito bacana. Queria agradecer as empresas que estão aqui, as associações, e dizer que a São Paulo, o negócio está super à disposição de vocês. Tem os e-mails de todo mundo aqui no chat, tanto da equipe da São Paulo Negócios, quanto dos palestrantes e da Anshan. Se ficou alguma pergunta pendente, a gente responde por e-mail para vocês. Dizer que a programação da SP International Business está imperdível, eu sou suspeita para falar, mas está. E dizer para todo mundo estar com a gente, né? A gente existe por causa das empresas e é para isso que a gente está aqui, para ajudá-los naquilo que vocês precisarem no esforço exportador. Desejo uma boa tarde a todos e fica aqui meu abraço. Tchau para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E, ministra Luísa, a gente precisa fazer alguma coisa em relação à sobretaxa aí do pão de queijo na Coreia do Sul, hein? Porque afinal, sem pão de queijo fica difícil viver, hein? Estamos fazendo, exatamente, estamos fazendo em homenagem a você. Eu, como um bom mineiro, se eu estivesse lá, eu pagaria a sobretaxa. Como mineiro, eu também endosso esse pleito, hein? Outro mineiro. Eles gostam muito do pão de queijo, é uma coisa engraçada. O coreano gosta de pão de queijo. Sabe o que Felipe? É uma... O pão de queijo hoje é um produto, digamos, universal. É como a caipirinha, como isso da Amazônia, como é que chama? O açaí. O açaí. Estão internacionalizados. São globais. Eu estou vendo aqui que na hora do pão de queijo todo mundo é mineiro, né? Como filha de mineira, tudo mineiros. Mas assim, aí a todo gente mundo se pronuncia, né? A gente está super ajudando, Felipe, é uma questão de enquadramento do NCM, né? Então, mas a gente está na batalha aí para resolver isso e tenho certeza que vai dar certo, porque é um produto brasileiro, não tem igual no mundo, né? Então, fica mais fácil quando a gente tem esse atributo aí, né? Sim, com certeza. Então, um abraço, um beijo. Um abraço, obrigado a todos, obrigado. Espero ter contribuído de alguma maneira, ainda que minimamente, aí para todos os participantes, esclarecido dúvidas de todos. Tá, obrigada. Obrigado, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde.